Bom dia, gente fina, Lange, com mais um vídeo e bem, stop motion. Eu já deixei muito claro nesse canal quanto que eu amo stop motion. Tanto que o meu filme favorito, Coraline, foi feito nesse estilo. Aliás, ano passado eu fiz um vídeo sobre Coraline, e eu recomendo muito a vocês assistirem. Mas bem, stop motion é uma forma de animação muito complexa, onde várias fotos de coisas na vida real são tiradas em sequência, gerando uma ilusão de movimento. Isso é bem melhor explicado nesse vídeo do Pedro Iuar, um animador brasileiro e criador de Contrafilé, um curta incrível que talvez eu traga pro canal, não sei. E bem, hoje nós vamos falar sobre a animação My Little Goat, ou Minha Pequena Cabrinha, uma animação linda, muito bem produzida e muito bem escrita, porém muito pesada e com temas sensíveis. Para quem tem gatilho com esses temas aqui, tome cuidado ao assistir esse vídeo. Bem, a animação começa com a mãe cabra retirando seus filhotes dentro da barriga de um lobo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhotes foram devorados. A mãe procura mais uma vez dentro da barriga do lobo, só que ela não consegue encontrar o seu filhote. Quando a câmera se distancia e vemos os restos do último filhote. Corta para uma cena na floresta onde a mãe cabra carrega uma criança humana, e ela o chama de Torukun, o nome do seu filhote morto. Provavelmente ela não superou a perda, assim sequestrando uma criança que estava com um manto de cabra, que lembra seu filhote. A mãe cabra chega em casa e fala aos seus filhos que achou seu irmão. Ela vai pegar morangos, que são os favoritos de Torukun, e que o lobo pode aparecer, então não era para abrir a porta, até ela chegar. Acho que esse ponto já está explícito que essa animação é baseada no conto O Lobo e os 7 Carneirinhos. Em resumo, o conto é: os 7 carneirinhos são alertados por sua mãe para não abrirem a porta para o lobo enquanto ela estiver fora. O lobo tenta enganá-los, imitando a voz da mãe. O lobo consegue enganar quase todos, devorando-os. No final, o carneirinho que sobrou, junto de sua mãe, abrem a barriga do lobo para salvar os seus irmãos. Eles colocam pedras no estômago do lobo e jogam ele no rio. Assim, ele morre afogado. Mas alguns pontos da história foram alterados, como por exemplo, no conto original, nenhum carneirinho é ingerido, e todos saem praticamente ilesos, o que não é o caso aqui, já que vemos que os primeiros a serem engolidos pelo lobo saíram muito machucados. E por isso mesmo, as cabrinhas, mais especificadamente a que foi engolida primeiro, desconfia que aquela criança não é o seu irmão, justamente por ele ter sido o primeiro a ser engolido e mesmo assim sua lã continua fofinha. Mas o garoto não responde, a única coisa em sua mente é fugir desse lugar. Olhando ao redor, ele vê uma janela. Ele segue em direção a ela para tentar fugir. Os filhotes avisam que aquela área era proibida e a mãe não deixava que eles fossem para lá. O garoto ignora e ainda assim tenta fugir. Nisso, ele acaba virando o espelho que estava marcado com um X. A pobre cabrinha se assusta com a sua aparência, então o garoto aproveita a oportunidade e tenta fugir. Porém, ele desiste, pois fica com pena da cabrinha. Ele entrega seu manto, mostrando suas cicatrizes. Então provavelmente o garoto não só ficou com pena dela, mas também se identificou. Porém, uma das cabrinhas avisa que o lobo está chegando. Todas elas se escondem. Peraí, essa bicha virou um quadro. Ok, né? Todas se escondem, menos o menino, que ficou sem ração. O lobo consegue entrar, já que o garoto já tinha tirado boa parte da vassoura, que trancava a porta. E descobrimos que quem estava invadindo a casa não era o lobo, mas na verdade o pai do menino. Natsuki! こんなところで何やっているんだ? ずっと探していたんだぞ。パパから離れちゃダメっていつも言ってるだろう。 Começa a agir de maneira estranha. O Natsuki afasta seu pai, que surta e começa a morder e bater no seu filho. O pai do garoto se transforma em um lobo. A criança chora pedindo socorro à sua mãe. As cabrinhas saem do seu esconderijo e formam um megazord de cabritinhos. E sai na trocação com o lobo, porém acaba não dando muito certo. E o lobo derrota as cabrinhas. E quando tudo parecia perdido, a mãe cabra aparece e desmaia o lobo com um taser. Assim, todos se juntam e abraçam um novo membro da família. Então vemos a mãe cabra enchendo a barriga do pai do Natsuki de pedra. Vemos uma cena super fofa onde todas as cabrinhas estão com os mantos de animais e a mãe diz que vai sair e que não era para abrir a porta. E as cabrinhas barricam a porta. Agora sim a porta tá segura. Vemos a mãe caminhando pela floresta quando um sapato, aliás, o sapato do pai do Natsuki sobe debaixo da água, confirmando a sua morte.
Bem, vamos lá, eu tenho umas coisas pra falar sobre essa animação. Primeiro, o pai do Natsuki era realmente um lobo? Bem, eu tenho certeza que não. Ele ser um lobo é só o ponto de vista do garoto, vendo seu pai como um predador. Tanto que no meio da luta contra o Megazord, vemos que ele, por alguns segundos, aparece como humano. Eu também tenho uma teoria mais sobre o Natsuki, que ele foi parar na floresta justamente fugindo do seu pai, assim sendo encontrado pela mãe cabra. Outro ponto que gera muita dúvida em todos que assistiram foi sobre a mãe do garoto. Na minha opinião, a mãe do garoto foi de arrasta pra cima. Depois disso, o pai ficou desse jeito. Isso faria sentido, já que assim, tudo bem ele ficar com sua nova família, já que aparentemente ele amava sua mãe, e creio que ele não abandonaria ela. Bem, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso eu tenha esquecido de falar algo importante, ou não tenham gostado de algo aqui no vídeo, deixem nos comentários. Então, deixem um like, se inscrevam no canal, até semana que vem, e boa noite.